Os irmãos a tomar seus assentos. Eu confesso que estou um pouco nervoso. 42 anos pregando o Evangelho. Mas todas as vezes que eu subo ao púlpito, eu me sinto tão pequeno, tão nada. E minha única oração é que o Senhor possa utilizar a nossa vida, aquilo que Ele tem feito por nós, para abençoar a vida do seu povo. Eu quero agradecer ao Senhor, sobretudo, por esta oportunidade, através da vida e liderança do pastor Elenay, convite e a confiança de nos colocar aqui nesta noite para compartilhar com os irmãos uma experiência, um fato acontecido, real, verdadeiro, na nossa vida. Foi a primeira grande experiência que eu tive na obra de Deus. Assim que eu saí, nós éramos recém-obreiros, eu, minha esposa, e nossa primeira experiência no campo missionário fora do Brasil, na República da Argentina. Isso marcou muito. Só que esse fato aconteceu em 1983. Só que eu testemunhei, compartilhei uma única vez esse acontecimento. No púlpito de uma igreja, numa congregação. E a primeira e a única até hoje foi na própria Argentina. Na cidade de Buenos Aires, a capital argentina, porque foi a partir dali que esse fato aconteceu. E eu fui muito surpreendido pela a oportunidade que eu tive de contar esse testemunho, esse fato, numa conferência de líderes em Buenos Aires. Na época era a maior igreja Assembleia de Deus da Argentina, inclusive o templo. Creio que o pastor Nai conheceu lá. E o nosso amado, mas já saudoso, pastor Pascoal Crudo, assim do nada me convidou para dar esse testemunho. Nós estávamos mais ou menos há 3 ou 4 meses apenas na Argentina, não falávamos nada de espanhol. Hoje, o espanhol para nós é como se fosse português, a gente entende normal. Eu sei que há muitas pessoas, que ouvindo uma pessoa falar, pregar ou cantar em espanhol, não vai entender. Naquela época nós não entendíamos nada. Era uma dificuldade imensa, precisávamos de intérprete. E o pastor Crudo, sabendo do acontecido, me chamou. Perguntou para mim o que tinha acontecido, eu contei a ele. E ele falou, você vai dar o testemunho na conferência de líderes aqui. Irmãos, eram mais ou menos uns 3.000 obreiros. Eu muito novo na coisa. Precisei de um rapaz americano que morava ali, e nos tornamos amigos em poucos dias. E ele já estava entendendo bem o que eu falava e foi o intérprete naquela noite, irmão Adriano Spiri, que hoje mora em Oklahoma, nos Estados Unidos. E ali Deus abriu uma porta muito grande, porque através desse testemunho, que saiu num dos jornais da cidade de Buenos Aires, eu fui convidado para ser capelão religioso na prisão de Olmos, onde os irmãos vão ouvir hoje. Parte de acontecido foi ali em Olmos, na maior prisão argentina, na capital. E eu fui convidado. E isso foi uma coisa rara, porque
A Constituição argentina reza, já na sua primeira emenda constitucional, reza que a Argentina é um país 100% católico. Nenhum jovem pode servir as Forças Armadas Argentinas se não tiver uma credencial assinada pela Igreja Católica. E o Senhor me colocou, Ele me honrou, porque eu recebi convite das autoridades de Buenos Aires para ser um capelão religioso naquela prisão. Meus amados, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o pessoal que está ali no estúdio para passar algumas fotos aqui, porque eu vou explicar para os irmãos alguma coisa, aí os irmãos vão ter uma ideia do local, de coisas assim, importantes. Não está assim em ordem cronológica, mas eu vou explicar para os irmãos. Olha, essa é uma parte da prisão de Olmos, na capital argentina. É uma super e mega e high prisão lá na cidade de Buenos Aires. Pode passar, por favor. Olha, essa aí é uma das fachadas da prisão de Olmos. Você vê que trem tremendo. Aí aconteceu alguma coisa vinculada a esse fato. Pode passar. Essa é a cidade de Zárate, onde nós morávamos, que ficava, ou fica, né? Mais ou menos 2h30 de trem da capital Buenos Aires a essa cidadezinha. É na província também de Buenos Aires. Aí foi o local dos acontecimentos. Essa da esquerda aqui, minha aqui da esquerda, é a missionária irmã Lenir Bernardino, dos Gideões, que na época morávamos juntos e fazíamos a obra missionária enviados pelos Gideões missionários ali na Argentina. Aquele menininho é o Naftali, meu filho mais velho. Ele faz parte do acontecido, porque ele teve um momento especial aí. A minha esposa, a irmã Zélia, quando era Miss Santa Catarina. E da direita, a irmã Mercedes, que era uma argentina que veio para morar com a gente. E depois ela casou com um rapaz que foi soldado nas Ilhas Malvinas, na Guerra das Malvinas. E até hoje estão juntos, moram lá na cidade de Zárate, agora ele é pastor. Por favor. Bem aí na porta, aí está a porta do salão que nós alugamos, onde aconteceram os fatos, onde nós morávamos no fundo, na frente era o salão, no fundo nós morávamos. Aí está o Naftali, ali está o pai dele, a mãe dele e o Jonatas, o doutor Jonatas, que ele era pequenininho, né? Essa aqui é a estação de trem da cidade de Zárate. Estou mostrando para vocês entenderem que vai acontecer um fato aí. E essa aqui é a estação Retiro, é a estação central da cidade de Buenos Aires, de onde saem os trens para todos os lugares na Argentina. Chama Estação Retiro. Aí é mais um pedacinho da cidade de Zárate. Tem uma ponte muito bonita, na minha época já tinha essa ponte aí. Isso aí foi quando nós chegamos, mais ou menos uns 3 a 4 meses antes do fato. Eu e a minha esposa e o Naftali, nós estamos aí de frente à Casa Rosada, Casa de Governo. E essa é a igreja que na época chamava Assembleia de Deus Cristiana, onde nós fomos convidados a dar o testemunho pela primeira e única vez até hoje, então. Acho que já terminou, né? Obrigado. Esse fato, irmãos, ele é 100% verídico. Eu não vou contar alguns detalhes, porque nós não teremos nem tempo. Porque foi muito importante, envolveu muitas situações importantes. Mas eu vou tentar repassar o máximo que eu puder, e quero glorificar o Senhor Jesus através desse acontecimento. Glória a Deus por isso. Como eu disse, nós estávamos recém-chegados à Argentina, em Buenos Aires, 1983. Nós estávamos, então, morando nessa cidade chamada Zárate.
já tínhamos mais ou menos 2 meses que havíamos chegado ali para começar o trabalho, uma obra missionária. Nós tínhamos apenas eu, minha esposa, a missionária Lenir Bernardino, que até hoje, junto com o pastor Luiz Carlos Buque, ele teve aquela igreja, pastor Carlos Buque, esposa dele, na época solteira, e eles trabalharam comigo lá, os 2 também. E também a irmã Mercedes, que tinha saído do interior para ir morar conosco ali, estávamos dando apoio, acolhendo. E nós tínhamos um jovem, que é o irmão Juan Centurion, que inclusive semana passada esteve aqui no estado do Paraná. Irmão Juan, ele chegou da Malvina, muito atormentado, do grupo de soldados que ele pertencia, que saíram de Corrientes, uma província também da Argentina, para a guerra, na época. Daquele pelotão saíram 300 homens, e somente ele voltou vivo. E voltou machucado, fisicamente, emocionalmente, e ele foi parar dentro da nossa casa. Até hoje eu não sei por que ele chegou na nossa casa, mas nós acolhemos, ele aceitou a Jesus como Salvador, e como a situação era muito difícil, eu acho que com 1 mês e pouco já consagrei ele a diácono. E ele é pastor até hoje agora, né? E coisa boa, né? Deu certo. Tem gente que dá certo, né? Ele deu. Então éramos só nós fazendo o trabalho do Senhor ali na cidade de Zárate. Irmãos, acontecem umas coisas muito engraçadas. Eu vou contar só para vocês verem um pouquinho isso aqui. Nós estávamos começando o trabalho e não tínhamos ninguém praticamente. E estava para chegar um grupo de pastores do Brasil para visitar a gente, pegando meio de surpresa. Mas nós não tínhamos ninguém, só eu, a missionária, minha esposa, o irmão Juan e a irmã Mercedes, mais ninguém. E eu pensei comigo assim, eu conheci um irmão em Buenos Aires, o irmão Emílio, que tinha uma máquina daquela de rodar filme, sabe o que é? É uma máquina que, aqueles filmes antigos, assim, de rolo. Ele conseguiu aquilo, ele trabalhava de navio, e eu falei, vou chamar o irmão Emílio para nós passar um filme. E saímos para Buenos Aires, numa igreja, porque ficamos sabendo que tinha uma determinada igreja, não sabia onde era. Ficamos 2 dias procurando essa igreja para achar um filme, A Cruz e o Punhal, do Davi Wilkerson. E chegamos na casa desse pastor, que tinha esse filme, ele falou, meu irmão, esse filme eu emprestei para um pastor lá da Patagônia, o homem levou e nunca mais devolveu. E eu falei agora, e eu tinha feito um convite, pastor, na cidade de Zárate, imprimimos folhetos, distribuímos mais ou menos uns 6 a 7 mil convites na cidade, nas igrejas e tal. E estava aquele alvoroço, todo mundo querendo ver a fita da cruz e o punhal. Aí esse pastor disse para mim assim, olha, ia ser no outro dia, à noite, o acontecimento lá, a reunião. Ele falou assim, olha, eu tenho aqui alguns filmes, não tem a cruz e o punhal, mas tem alguns filmes muito bons aqui, evangélicos e tal. E eu olhei lá e não tinha como nós passar aquilo lá. E olhando aquele monte de rolo de filmes, eu falei, esse aqui é o que parece que está melhorzinho. Eu vi assim o que estava mais conservado, falei, esse aqui mesmo. E levei. Isso era mais ou menos 7 horas da noite, quando nós saímos da capital para ir para a cidade de Zárate. Chegamos lá e tal, e eu nervoso, porque não era a cruz e o punhal, mas era um filme evangélico, ia tentar substituir. Irmãos, aquela noite, mas deu gente. Tinha gente até do lado de fora. E os pastores do Brasil, graças a Deus, não apareceram. Porque lá era assim, quando o missionário morria, ele chegava, já tinha enterrado o bichinho. E eu dei graças a Deus pela primeira vez daqueles pastores não aparecer por lá. Mas a igreja estava lotada de irmãos, obreiros, pastores de outras igrejas lá da cidade. E nós estávamos assim, sabe, naquele sistema emocional, nervoso. E o irmão Emílio estava todo ansioso, porque ele queria pela primeira vez usar a máquina dele para projetar, né, o filme. E botou o filme. Irmãos, que loucura do inferno. Quando a imagem já abriu, era preto e branco ainda, mas abriu assim aquele negócio, estralando assim, porque o filme estava meio rachado,
estralando assim. Já apareceu, sabe o quê? O Tarzan, irmãos. Pulando de uma árvore na outra e berrando. Eu não sabia se chorava ou dava glória a Deus. Olha. Era um filme do Tarzan e do macaco. Uma vergonha. Um desastre. Eu pensei comigo, acabou o que nem começou aqui. Nós pertencíamos à Convenção da Assembleia de Deus Argentina. E todo mês nós tínhamos que ir a uma reunião na Central, em Buenos Aires. E eu tinha que sair depois da reunião, já tarde da noite, para pegar o trem e voltar para a cidade de Sara, onde eu morava. Então, naquele dia eu saí, cheguei mais ou menos 11 horas da noite, naquela estação grande que vocês viram. Comprei minha passagem, entrei no meu vagão. Ainda não tinha ninguém, porque o trem ia sair quase meia-noite. Ainda não tinha pessoas no meu vagão, não tinha ninguém, só eu. Sentei ali, do lado da janela, e fiquei aguardando que os outros passageiros entrassem. E, de repente, entra 4 elementos. Jovens assim, na faixa de 20 e poucos anos, entraram, e o banco do trem é assim, ó, é um de cara para o outro assim. Você senta aqui, 2 pessoas aqui, 2 pessoas ficam frente a frente. Então eu sentei aqui, aí de repente veio os 4, um sentou do meu lado, 2 sentaram de frente, e um ficou em pé entre os assentos e o corredor do vagão. E eu senti quando uma coisa dura, parecendo um cano, uma coisa foi colocada aqui, nas minhas costas aqui, e apertou. E o que estava do meu lado, sentado do meu lado, que era um índio puro, irmão. O cabelo dele batia nos ombros e uma franja tampando os olhos. Era índio, índio mesmo. Irmão, aqueles 4 parece que já fazia meses que eles não banhavam, de sujo e catinguento que estavam. E eu fui, e esse que sentou do meu lado aqui, no caso à minha direita, ele me disse assim, com a mão enfiada, aquela coisa apontando aqui nas minhas costas, me disse assim, fica calado, em silêncio, porque senão eu não vou pensar 2 vezes em te machucar. Aí o outro que estava na frente, eu estava com a 007, aquela pasta, ele me pegou, tomou a minha pasta, o outro foi, enfiou a mão no meu bolso e arrancou a minha carteira, e veio o pessoal começou a entrar, e ele virou e falou assim para mim assim, se você falar qualquer coisa, você é um homem morto aqui agora, não temos nada a perder. Eu tremia. Irmãos, eu confesso para vocês que eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu comecei a tremer, tremendo, e me tomou um terror, um medo tão grande, que eu não sabia se eu me controlava ou se chorava mesmo. Fiquei ruim. Aí o povo foi entrando, sentando e tal, e eles ali, um em pé aqui, 2 aqui na minha frente, esse do lado. Então, de repente, irmãos, vem um senhor vestido com uniforme lá do trem, cobrando as passagens. Ele vai, enfia a mão, abre a minha carteira que estava com ele, pegou o dinheiro e pagou para eles. Eu não queria pagar, mas ele usou meu dinheiro, que já não era muito, o dinheiro missionário é coisinha pouca. E ele pagou. E eu fiquei numa situação muito angustiosa, não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, a minha língua ficou meio dura dentro da boca, e eu falei, agora, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E então, de repente, no meio daquele medo não, terror, no meio daquele medo, o Espírito Santo falou comigo. Virou para mim e falou assim, diga para eles que o que eu fiz por ti, eu quero fazer por eles. Diga isso para eles. Foi para isso que eu te enviei a este lugar.
Irmãos, foi uma coisa tão extraordinária que, após ouvir essa voz do Espírito de Deus, aquele medo, aquele terror que não queira você passar por isso. É uma coisa que não tem explicação. Mas aquilo, de repente, se transformou numa confiança. E eu fiquei ousado. E eu olhei para eles e disse, olha, eu sou um servo de Jesus Cristo, e Ele acabou de falar comigo agora, e mandou eu dizer para vocês, que o que Ele fez por mim, Ele quer fazer por vocês. E por isso, eu quero convidar vocês para ir comigo para a minha casa. Nós estávamos saindo de Buenos Aires, da cidade, da capital. Tinha 2h30 de viagem. O que estava no banco da frente, olhou um para o outro assim, olhou e ele disse assim, ele quer que nós o acompanhemos para a casa dele, ele quer levar a gente para a casa dele. É louco? Aí o que estava do lado disse, é isso mesmo? Você está dizendo que quer que a gente vá com você para a sua casa? Eu falei, quero que vocês vão para a minha casa. Onde é que você mora? Eu moro em Zárate. Eu, minha esposa, não falei da missionária nem porque não quis envolver ela aqui naquela hora, mas eu falei, eu, minha esposa e 2 filhos, 2 crianças. Eu quero que vocês vão comigo para lá agora. Lá para a minha casa. Deus tem alguma coisa para fazer na vida de vocês, lá na minha casa. Irmão, você não tira essa coragem, não. É coragem ou é medo? Ou vontade de escapar na hora, né? Aí um falou assim, então tá bem, a gente vai com você para a sua casa, mas você não pensa em nos trair, viu? Durante essa viagem fazer qualquer coisa, porque a gente mata você aqui. Falei, não vai acontecer nada, vocês vão para a minha casa e vocês vão ficar o tempo que vocês quiserem lá comigo. Já estava convidando eles para morar comigo. Eu acho que eu estava meio doido também. Acho que o Espírito Santo de Deus às vezes deixa a gente meio maluco. Se o Espírito Santo não te deixar maluco, você não faz a obra. E fomos. Chegamos lá, aí eles ficaram calados. Porque praticamente a luz do vagão, ela fica bem na penumbra, assim, e o cara com a arma aqui nas minhas costas, e eu meio tremendo as pernas, mas glorificando a Deus baixinho ali, falando em línguas. E eles assim, sabe, não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam meio perdidos também. Descemos naquela estação, já era mais ou menos 2h30 da manhã para mais, naquela estação, chamada, que estava a palavra Zárate, e ficava 3 quadras mais ou menos da nossa casa, e lá vai eu, quase 3 horas da manhã, com esses 4 elementos que eu não sabia quem era, caminhando em direção da minha casa. Falei, meu Deus, chegar lá em casa agora, que susto que não vai ser. Aí no fundo tinha um portãozinho, eu bati no portãozinho quando chegamos lá. Aí a Zélia foi atender o portão, quando ela olhou, ela disse, quem é isso aí? Eu disse, cala a boca, não fala nada. Caladinha, não fala nada. Entramos assim pelo corredorzinho, já ia sair na cozinhazinha. Aí eu disse para ela, tinha alguma coisa aí para cozinhar, pelo amor de Deus? Ela disse, tem só macarrão. Eu falei, faça macarrão. E demora um pouquinho aí, porque eu preciso ver alguma coisa aqui. E entramos, tinha uns tamburetezinhos, a nossa casa não tinha quase nada, como sempre, nunca teve, mas lá também não tinha. Sentamos ali num tamburetezinho, eles sentaram ali, eu falei, vocês vão esperar um pouquinho, minha esposa vai fazer a comida, uma comidinha, um macarrão para vocês vão comer comigo, e depois a gente vai conversar um pouquinho e tal. E nisso o meu menino, o Naftali, sai assim do quartinho para a cozinha. Quando ele chega, começa a chorar. E ele começa a dizer, bicho, mami, bicho. Aí a missionária Lenice, aí eu falei, leva esse menino para lá, vai estragar o negócio. E o Naftali já falava bicho.
Espanhol mesmo. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que vai ser? Aí ele virou e falou assim, aí eu falei, vem cá, como é que é o nome de vocês? Eram os 4, né? Aí o que estava sentado do meu lado aqui, que tinha cara de índio, virou e falou assim, meu nome é Sandro. Estou falando em português, mas tudo em espanhol. Naquela hora a gente aprendeu espanhol, irmão, rápido. Que não aprendeu em 3 meses, em meia hora já sabia, de cor e salteado espanhol, entendia tudo. O medo é uma coisa preciosa, né? É impressionante. Aí ele disse, meu nome é Sandro. Aí o outro falou assim, meu nome é Rubem. O cara tinha uma cicatriz que pegava do olho e ia até no canto da boca. Meu nome é Rubem. Eles não riam, irmão, eles não sorriam. E os outros 2 que estavam ali não falaram o nome. Não falaram, não conversaram, não disseram nada. Só esse Sandro e o Rubem que falavam. Aí o Rubem virou e falou assim, o que é que você está fazendo aqui na Argentina? Eu falei, eu sou missionário. Aí expliquei a história, pastor, missionário, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, você falou que Jesus quer fazer por nós o que fez por você. Eu falei, vem cá, vocês já foram alguma vez numa igreja, entraram numa igreja? Nunca, nunca fomos na igreja. Falei, onde é que vocês moram? Nós moramos numa estação abandonada em um bairro chamado San Martín. Nós somos mais de 20 na nossa, seria a gangue deles, que vive ali naqueles trem. Aí ele disse assim para mim assim, você pode provar, porque eu disse para ele assim, o que Jesus fez na minha vida, Ele quer fazer vocês, porque eu era como vocês. Aí ele disse, você pode provar que você era como nós? Irmãos, eu, pela graça de Deus, estava guardando há anos uma fotografia minha, não era muito grande não, estava até meio desbotada, mas que eu tinha o cabelo assim, batia nos ombros. Porque houve uma época na minha vida, em Goiânia, na juventude, adolescência para a juventude, que eu tentei ser um Nick Cruz da vida também, assim, sabe? Andar com as ganguezinhas lá em Goiânia. Aí eu deixei cabelo crescer, aquela coisa toda, né? E eu tinha uma foto dessa, e eu fui lá e peguei a foto e mostrei para eles. Aí o camarada olhou e disse assim, igual a nós outros, igual a nós outros. Que era tudo cabeludo, feio, né? Eu nunca fui bonito, mas cabeludo, então, Deus do céu. Irmãos amados, aquilo ali parece que quebrou assim, sabe? E ele virou para mim e falou, o Rubem virou e falou assim, ninguém nunca fez por nós o que você está fazendo. Eu não sei qual é a sua intenção, mas uma coisa eu sei, que se acontecer a partir de hoje alguma coisa conosco envolvendo a polícia, a gente vai dar um jeito de voltar aqui e nós vamos matar a sua família. Eu falei, então vocês nunca vão matar a minha família, porque eu nunca vou fazer nada contra vocês. E comecei a falar de Jesus e tal. E no canto assim da cozinhazinha tinha um violãozinho. Aí o camarada olhou assim e falou assim, você toca a guitarra? Eu digo, um pouquinho eu toco. Aí disse, lá no Brasil tem um cantante famoso chamado Roberto Carlos. Nós queremos que você cante uma música do Roberto Carlos. Gente, eu não sabia nada do Roberto Carlos. Se eu soubesse, eu cantava. Nem Jesus Cristo eu sabia. Foi agora. Aí parei assim. Aí ele foi lá, pegou o violão e me deu, entregou na minha mão. E eu disse para a Zélia, nega, anda mais rápido com a comida, pelo amor de Deus. Irmão, parece que a comida não saía. Ô comida demorada. Ô macarrão esquisito. Aí ela disse, estou fazendo o que puedo. Aí eu disse, pode ir mais rápida? Aí o Rubem entendeu e falou assim, não temos pressa, não temos pressa. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando o que é que eu vou cantar e não lembrava nada, porque a gente fica, na hora a gente fica pior do que antes. Eu não conseguia lembrar nada do Roberto Carlos. Aí me lembrei do Nelson Ned. Aí me lembrei que o Nelson Ned era muito famoso na Argentina. Aí me lembrei de uma música, eu também não sabia nada das músicas do Nelson Ned, mas essa aí eu sabia, porque eu sempre ouvi. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, só Jesus. Lembrei, falei, olha,
do Roberto Carlos eu não sei nada. Eu não me lembro de música dele, nada. Mas tem um cantor que vocês conhecem muito na Argentina, os argentinos gostam muito dele, que eu sei o hino, uma música deles, uma canção dele. E vou tentar, então, cantar para vocês. Aí ele disse, que cantor é? Eu disse, Nelson Ned. Ah, Nelson Ned, Nelson Ned. Ele fala assim, Nelson Ned. E eu sabia que o negócio pegou. Era famoso Nelson Ned. E então eu peguei aquela guitarrinha velha e falei, Jesus, e agora pela primeira vez na vida vou cantar em espanhol. Não sabia nem falar espanhol direito, vou ter que traduzir e ainda cantar. E com toda a força da minha alma e todo o medo do meu coração, eu comecei a cantar e fui traduzindo, quando todas as portas do mundo estiverem cerradas, quando você descobrir que anduvo equivocado, aí vai, solo Jesus, cantei. Quando eu terminei de cantar, falou assim, canta de novo. E eu cantei de novo. Quando terminei, falou, canta de novo. Eu olhei para a Zélia assim, cantei de novo. Aí ela disse, está terminando. Eu falei, ai, Jesus, canta de novo. E eu cantei de novo. Quando eu cantei a sexta vez, que eu já não aguentava mais, sexta vez, minha esposa disse, está pronto. Eu falei, glória a Deus. Merece até a salva de palmas, né? Foi um respiro, de verdade. Aí ela serviu ali, eles comeram e tal. Quando terminaram de comer, eu falei para eles assim, vocês não querem tomar um banho? Não queremos banhar. A minha irmã, que mora nos Estados Unidos, ela tinha me visitado e me levou umas camisas. Ela foi na China e trouxe umas camisas de seda chinesa. Eu nunca tinha usado, estava guardadinha. Fui lá, peguei as camisas e dei para eles. Eles aceitaram a camisa, mas não quiseram tomar banho. Aí, eu falei para eles, olha, se vocês quiserem ficar aqui, ali tem um salão, que era o salãozinho da igreja, vocês podem posar ali, dar um jeitinho e tal. Aí um virou e falou, não, nós vamos embora. Eu falei, então por que vocês não voltam amanhã? Amanhã vai ter uma reunião aqui, eu gostaria muito que vocês viessem e tal. Eu fui conversando com eles e tal. Aí ele disse, olha, me chamou de pregador, olha, pregador, se o senhor está tentando armar uma emboscada para nós, o senhor saiba de uma coisa, nós somos mais de 20, e a gente vai vir aqui tratar com vocês. Eu falei, mas eu não vou fazer isso, eu sou amigo de vocês, eu amo vocês. Comecei a dizer essas coisas, e mostrei que eu estava apaixonado por eles. Aí, um deles virou e falou assim para mim, assim, se você for realmente sincero e amigo, nunca mais ninguém vai tocar em você nem na sua família aqui, enquanto nós estivermos aqui perto. Eu falei, então, está selado o negócio. Vocês vêm amanhã? Já vem mais cedo para vocês jantar comigo, vai comer uma coisinha, depois nós temos uma reunião. Aí expliquei mais ou menos que era o culto e eles falaram que vieram. Isso já estava quase 5 horas da madrugada. Aí, irmãos, eles levantaram para ir embora, o que estava com a minha pasta, 007, foi e me entregou a pasta. Aí o que estava com a minha carteira pegou a carteira e me devolveu a carteira. Eu abri a carteira, o restinho de dinheiro que estava ali, eu falei, sabe uma coisa, eu vou dar esse resto de dinheiro para esse pessoal. Para eles virem amanhã. Aí peguei o dinheiro, fui dar para eles, eles falaram, não queremos dinheiro não, pode ficar. Tá bem, guardei a minha carteira, e era 5h30, quase 6 horas já da manhã, quando eu saí lá no portão e despedi deles e eles foram embora. Irmãos, no outro dia, cedo eu liguei para Buenos Aires, liguei para esse meu amigo Adriano Espírito, ele convidou mais 2, e falei, vem amanhã aqui para Zárate, porque estava acontecendo um negócio inédito aqui. Contei mais ou menos e eles vieram. Chegaram às 3 horas da tarde em casa e eu contei toda a história para eles e tal. E a Zélia começou a preparar lá o que nós mais comíamos. Depois de 15 dias que a gente recebia o salário, comprava, 15 dias depois a gente só comia miojo, porque a comida com 15 dias acabava, aí ficava só miojo. Aí a Zélia estava preparando os miojos lá e tal. E nós conversando, eu contei a história para eles. E nós ficamos aguardando, e eles não apareciam, deu 5 horas, 6 horas.
Deu 7 horas, eles não apareceram. Quando foi lá para 7h30, bateu no portão e eu corri lá para abrir. Você acredita que eu já estava com saudade deles? Quando o tempo passou e eles não apareceram, eu fui ficando triste. Foi entrando uma angústia. Eu acho que eu estava apaixonado por eles já. O Senhor me fez isso. Eram bandidos, eu não sabia quem era. Eu não conhecia. Mas o Espírito de Deus transformou aquele medo, aquele temor em amor. Quando bateu que eu abri o portão, eram os 4 e mais 2 que tinham vindo junto. Irmãos, eu pulei no pescoço deles. Eu acho que eles levaram um susto. E eu pulei no pescoço deles e beijei eles e parecia uma criança que estava abraçando o pai depois de muitos dias de viagem. E levei eles para dentro, os irmãos ficaram assim porque eles estavam sujos do mesmo jeito e com a mesma roupa. E com o mesmo cheiro. Adriano Spiri, esse americano, ele virou assim o rosto assim e fez assim, que mau olor. Para mim aquilo ali já cheirava Avon de primeira, era perfume francês. Eu estava gamado naqueles camaradas. Falei para Zélia, vamos preparar a comida agora, graças a Deus, daqui um pouquinho tem a reunião. A gente tinha convidado alguns outros irmãos de outras igrejolinhas que tinha por ali para vir também. E aí os irmãos que vieram de Buenos Aires começaram a conversar com eles e começaram a fazer perguntas. E descobrimos muitas coisas daqueles meninos. Alguns ali que já não tinham mais os pais já tinham sido assassinados, eram traficantes, outros tinham mãe, não tinha pai, e eram todos destruídos emocionalmente, socialmente, espiritualmente, eram pessoas que estavam no fundo do poço. E quando foi naquele culto à noite, irmãos, tive o prazer de ver Deus operar na vida de alguns deles. Na hora do louvor, da adoração, alguns deles caíram possuídos por demônios. E nós oramos e Jesus libertou. E eu vi ali uns 3 daqueles ali chorando. E aquele culto foi inesquecível, foi uma bênção de Deus. Não teve pregação, não teve nada, porque nós começamos a cantar, o diabo já pegou eles, e o Espírito Santo já entrou em cena e começou a operar. E eu fiquei maravilhado, e eu falei, olha, domingo vamos ter uma reunião muito grande aqui, eu quero que vocês venham e tragam mais, tal. Aí, quando foi lá para as 10, 11 horas da noite, eles foram embora, e eu, muito feliz da vida, né? Certo de que eles iam vir no próximo domingo, falei, agora vamos fazer um convite, convidar mais gente, vamos encher essa igreja aqui. Glória a Deus. Falei, talvez seja através disso aqui que Jesus vai começar a operar aqui na obra do Senhor aqui. Porque a película do Tarzan não tinha dado certo, mas ali deu. Aí, meus amados, queridos irmãos, chegou o domingo, muita gente veio um grupo bem maior de Buenos Aires já. E quando chegou no horário do culto, eles não apareceram, e não apareceram nunca mais. Sumiram. Imagina um camarada que entrou em depressão, fui eu. Fiquei deprimido. E os dias passaram, semanas, já estava mais de um mês, eu não tinha a menor notícia deles, sumiram completamente. Sumiram. E eu orava e chorava diante do Senhor, e eu dizia, tu não pode fazer isso comigo, Jesus. O Senhor me mandou essa gente e agora me arranca eles assim. Um deles, naquele primeiro dia, falou para mim assim, no meio das conversas, falou para mim assim, não adianta nós também, né, depois da gente evangelizar, falar de Jesus, o que Jesus podia fazer na vida deles. Ele disse, o que adianta, se nós vamos sair daqui, a gente vai voltar para o mesmo lugar onde a gente vive. Aí virou para mim e falou, por que o Senhor não faz uma casa, não arruma um lugar para nós morar juntos? Ali nasceu na minha vida, a primeira vez nasceu a ideia de uma casa de recuperação. E aquilo ficou, e agora, cadê esse pessoal? Sumiram. E eu estava já mais de um mês muito triste, amargurado, e então eu tive um sonho. Eu sonhei, irmãos, que eu estava fazendo o culto ali no salãozinho, só nós, eu, Zélia, Elenir,
a irmã Mercedes e o irmão Juan Carlos. E então eu vi lá na porta o Sandro, aquele que estava sentado do meu lado aqui, que botou a arma aqui em mim. Eu vi ele lá na porta, de calça jeans, camisa toda xadrez avermelhada, cabeludão do jeito que ele era, cabelo batia abaixo dos ombros, e ele estava assim, do lado de fora, olhando para mim, que eu estava ali no púlpitozinho do salão. E eu virei e falei para o irmão Juan, falei, Juan, isso no sonho, fica aqui cuidando do culto, que eu estou vendo o Sandro chegou ali. E eu saí correndo, peguei o Sandro e levei ele para dentro de casa. Tudo no sonho. Deus fala no sonho, irmãos? Deus é real? Ele está aqui, Jesus está aqui. Jesus está ouvindo o testemunho. Ele está ouvindo o testemunho e sendo glorificado. Aí eu fui com ele lá para a minha casinha, né? Porque a minha casa, na verdade, era o quartozinho e a cozinha. Aí entrei ali com ele, eu falei, Sandro, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho, e tal, e tal? E ele disse assim, pastor, a gente estava vindo para cá. Nós éramos um grupo bem grande. Estávamos no trem e a polícia veio e nos levou, prendeu todo mundo. E nos levou para a prisão de Olmos, aquela prisão que eu mostrei para os irmãos. Pior prisão da Argentina, a maior e a pior, de alta segurança. Fomos levados para lá e padecemos muito. O senhor lembra do Rubem, que tinha a marca no rosto? Eu lembro. Eles queimaram os olhos dele com cigarro lá na prisão. Ele disse, eu fui o único que consegui escapar, consegui pular a cerca de arame. Me pendurei num trem, porque lá perto passava uma linha de trem de ferro, e eu me pendurei e vim atrás do Senhor. E eu me despertei do sonho. Irmãos, não deu uma semana, nós estávamos no mesmo lugar, na igrejinha, mesma coisa. Quando eu olho agora, de verdade, eu olho lá fora, está o Sandro em pé. Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo. E eu falei para o Juan, fique aqui, Juan, que eu vou lá. O Sandro está lá na porta, com aquela mesma camisa, aquela mesma calça, porque quando Deus fala e mostra, é Deus. Deus não inventa. Deus não inventa. Saí correndo, peguei ele e chamei a Zélia. Falei, Zélia, vamos rapidinho lá para a cozinha. O Sandro está ali fora. Fui lá, peguei o Sandro, levei, e ele me contou a mesma história. Ele disse, só eu escapei porque eu consegui pular, pastor. Peguei o trem e vim para cá atrás do Senhor. Aí eu falei, senta aqui, come uma coisinha. Ele falou, não, mas eu estou meio com pressa. Aí eu pensei que ele queria dinheiro, alguma coisa. Eu falei, meu filho, o que é que você quer? O que é que eu posso fazer por você, pelo amor de Deus? Ele disse, eu quero uma Bíblia. Eu vim buscar uma Bíblia. Aí ele me contou uma coisa ali que eu fiquei maravilhado. Ele disse que lá na prisão de Olmos, ele falou assim, pastor, lá na prisão de Olmos, apareceu lá um grupo de pessoas de Brasília, umas mulheres morenas, gordas, assim, com toda vestida de branco, com as coisas na cabeça, e elas estavam fazendo umas reuniões que dançavam, pulavam, falavam as coisas lá, e foram atrás, e foram em cada cela, e nos convidou para nós irmos participar da reunião, e nós falamos para ela o seguinte, falou, não, nós já temos uma religião, nós temos um pastor em Sarati. E nós não fomos, pastor, porque desde aquele dia que o Senhor recebeu nós aqui, nós acreditamos que realmente o Deus que o Senhor serve é o nosso Deus também. Glória a Deus. Eu peguei a minha Bíblia, que era a única que tinha também. Cada um tinha a sua só. Eu peguei a minha Bíblia e dei para ele. Um dinheirinho que eu tinha, irmãos, eu dei para ele. Me despedi dele, choramos. E ele foi embora. Eu nunca mais soube deles. Um dia,
Já tinha passado, acho que uns 2, 3 meses ou mais. Adriano estava lá em casa, esse americano, esse rapaz. E ele disse: pastor, eu tenho uma notícia que vai te agradar, extraordinária. Eu falei: o que é, meu filho? Ele falou: pastor, eu estava lá na estação do Retiro, aquela grandona. E eu estava assim, caminhando, e de repente eu vi uma pessoa entrando dentro da estação. De longe assim eu olhei, e me parecia ser o Sandro. E eu saí correndo e eu gritei: Sandro! Quando eu gritei Sandro, ele parou e olhou para mim. E era ele. Era o Sandro. Aquele que apareceu na visão e depois foi lá em casa, irmãos. E ele disse: Sandro do céu, o que aconteceu? Você sumiu e tal. Ele disse: olha, irmão. Ele falou: eu sou lá do pastor de Sara, te lembra de mim? Lá na casa do pastor de Sara e tal. Contou. Falou: sim, é? Não, sim. Não, o que acontece é o seguinte, é que eu conheci um grupo de evangélicos batistas, e eles me levaram, e eu estou vivendo numa comunidade evangélica com eles. Glória! Eu tenho certeza absoluta que um dia o céu vai me mostrar onde esses meninos foram parar. O que aconteceu com eles. Tenho certeza que essa semente Jesus trabalhou e está trabalhando nesses anos. Alguma coisa muito linda, grandiosa, a gente vai ficar sabendo. Porque não é em vão no Senhor o trabalho das nossas mãos. Até hoje, quase 40 anos, até hoje, eu não me esqueço deles. Eu oro por eles nas minhas orações. Eu lembro deles quase todos os dias. Eu sinto saudade deles. E eu sei que eu não os amo mais do que Jesus os ama. Então eu sei que o Senhor está fazendo, fez e está fazendo coisas por eles através desta semeadura. O Espírito do Senhor me disse naquele dia, naquela estação, dentro daquele trem, ele disse: eu vou fazer por eles, diga que eu quero fazer por eles o que eu fiz por ti. Diga isso para eles. E foi por causa disso, por essa razão, que eu te trouxe aqui. Jesus trabalhando no tempo. A semente não se perde. E essa semente vinga, ela frutificará. E um dia eu sei que a gente vai encontrar com eles. Quem sabe hoje são pastores, são missionários, já ganharam outros para Jesus. Não foi em vão, louvado seja Deus. Pastor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nesta cruz